Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Então, Leca, há 3 anos atrás eu conheci num grupo de WhatsApp. Eu entrei no grupo de Travazap. O que é Travazap? Vamos lá. São grupos de pessoas de todo tipo de profissões, policiais, a médicos, donos de casa, analfabetos, que estão lá, tipo, anônimos. Não é o anônimo da Interpol que estão procurando, não. Eles são anônimos. Você tem nick, eu tinha meu nick, que eu não posso falar, que se falar que for pro canal, me conhece pelo nick. E ele tinha o nick dele. Então a gente não se conhece por... Ninguém se conhece por nome, por nada. Só pela voz e nos grupos que estão. Maria, idade 37 anos, profissão da área de marketing. Essas pessoas, elas combatiam grupos no WhatsApp de zoofilia, pedofilia e gore. Para quem não sabe o que é gore, são aqueles vídeos de tortura, sabe? Muita gente não tem nem noção disso, mas quando você posta uma foto do seu filho, né, dependendo se ele tiver com... E a posição que ele fizer, essas fotos, e não só essas, mas outras que são tiradas de várias formas, elas podem cair num buraco profundo da internet que se chama Deep Web. É um lugar onde só hackers e pessoas influentes acessam links e sites onde se tem um conteúdo muito podre. Então eu entrei em grupos que combatiam grupos do WhatsApp, que distribuíam esse tipo de conteúdo, que chegava de uma forma muito mais acessível e gratuita do que na Deep Web. A foto de uma criança para um pedófilo na Deep Web, ela pode valer até 30 mil reais. E esse conteúdo ele vai sendo distribuído por várias pessoas na internet, a ponto de chegar no WhatsApp por um pacote com várias outras fotos no valor de 15 reais. E aí vocês vão me perguntar, mas da onde você achou isso? Por que você se interessou em entrar nisso? Qual é o objetivo dessa loucura toda? Eu vou explicar para vocês. Aos 13 anos, eu fui criada pela minha família num lar evangélico. Todos da minha família iam para a Igreja Batista. Eles eram praticantes tradicionais. E eu era professora bíblica na escola dominical da Igreja Batista. Lá, o pastor já era casado e tinha 2 filhos. Eu era só uma menina. Eu não sabia que ele é o culpado. Eu não sabia de nada. Eu era só uma menina, pô. E quantas meninas acontece isso se calam? Eles manipulam de uma forma a sua cabeça que você se sente culpada. Mas como eu vi que aquilo era errado, mas eu me sentia culpada, suja. Eu me sentia... Eu me afastei, eu só me afastei. Uma das coisas que eu também fazia na igreja era cantar no coral. E um dia eu fui de saião comprido e com tomara que caia. Mas não era um tomara que caia top, era um tomara que caia que também era comprido e juntava com a saia. Eu vou deixar a foto aqui para vocês avaliarem. E por causa dessa roupa, o pastor achou que eu devia ficar na disciplina. O que era a disciplina? Nada mais era do que um gabinete do pastor, aonde você visitava e conversava com ele sobre várias coisas, e lá você ia aprendendo para não praticar mais aquele erro. No meu caso, o erro era ter ido com essa blusa. Então, essa disciplina... eu era cortada da parte de dar aula, né? Porque eu tava em fase de reaprender alguma coisa que não tava certo para a igreja. E aí, nessa disciplina, ele me passava tudo que eu devia aprender. Era sempre, todo dia à noite. Não é culto particular. Ele começa a te cercar, a falar que você tá botando disciplina, que você não tá... fazendo as coisas da igreja normal, que sua vestimenta tá errada, que seu comportamento tá errado, e você começa a achar que sua vestimenta tá errada, que seu comportamento tá errado, e começa a te disciplinar no escritório dele. Como se fosse um estudo bíblico, porque você tá no pecado, pra você
não é um perdão, mas sim te orientar na palavra de Deus, se você fica disciplinado, se você tá em disciplina, você sai das suas funções. Então você e ele fica conversando com você, falando do seu erro, como se fosse um psicólogo, entendeu? E começa a fazer uma lavagem na sua cabeça. E aí vai cercando você nos cantos, até chegar na oportunidade que eu já estava totalmente dominada por tudo, pela situação, não apaixonada, mas dominada. Quando eu ficava sozinha com ele, ele me falava palavras que eram além de fazer gestos também. Então ele me aliciava, ele me assediava com palavras e gestos. Até que um dia eu tinha a chave de uma parte da igreja e eu fui buscar uma coisa que tinha esquecido, que estava precisando, não me lembro muito bem. E chegando lá, isso era à tarde, tá? Não era à noite. Ele estava lá. E ele aproveitou que não tinha ninguém e me pegou, me levou para trás do púlpito. E ali eu perdi a minha virgindade. Eu me sentia assim culpada. Eu não conseguia abrir a boca para contar para ninguém. Eu tinha muitas crenças e muitas ideias que me faziam crer que eu era errada ali. Eles manipulam de uma forma a sua cabeça que você se sente culpada, mas como eu vi que aquilo era errado, mas eu me sentia culpada, suja, eu me sentia... Eu me afastei, eu só me afastei, mas eu não consegui falar, eu me silenciei. Então eu comecei a mudar o meu tipo de roupa, eu comecei a me vestir igual um menino, comecei a andar só com meninos. E esse pastor, ele visitava a minha família. A minha família era uma família de posses. Eu não era qualquer inocente, humilde que ele podia ter feito porque ele achou que nada ia acontecer. A minha família era uma família importante. E nada aconteceu, porque eu não consegui falar. Mais tarde, quando eu tomei mais consciência, eu até procurei a igreja para denunciar, porque tive que fazer tratamento, né, com psicóloga, com psiquiatra, tudo isso no Hospital da Mulher, né, do governo. Mas quando eu corri atrás da igreja para informar sobre isso, eles não me responderam e fingiram que nada tinha acontecido. Depois de um bom tempo, né, passado toda a minha adolescência, eu já mulher, eu me envolvi com outro parceiro, que também foi uma relação abusiva. E eu tive 2 filhos, um menino e uma menina. Eu me divorciei, consegui me separar. E depois de um tempo, eu encontrei um outro parceiro do qual eu fiquei 1 ano. E quando completou 1 ano, eu descobri que ele estava violentando o meu filho de 5 anos. Ele não tocava na menina, mas no meu filho, sim. Ele violentava o meu filho de 5 anos. Por causa desses 2 momentos na minha vida, eu me senti muito injustiçada. Isso é, até hoje, uma energia que me consome por sede de justiça, por sede de vingança. Eu não consegui denunciar quando foi comigo e quando foi com meu filho, nada foi feito. Então assim, meu filho quando via ele corria pros braços dele. Era aquela coisa que você não tinha como perceber, com toda a malícia que você tem, você não tinha como perceber que meu filho amava ele assim loucamente, também meu filho era uma criança, né? E ele violou ele, literalmente, e quando dava banho no meu filho. E quando eu percebi o que estava acontecendo, eu fui pra onde? Pra polícia, que não deu em nada. Então eu sou culpada porque eu me divorciei depois de 2 anos, 1 ano, 2 anos, encontrei uma pessoa que eu pensei que era uma pessoa maravilhosa, que cuidava de uma mãe. A mãe dele tem problemas mentais, ele cuidava da mãe dele muito bem, da mãe dele. Pensei que era uma pessoa boa. Então eu sou culpada? Eu sou culpada porque eu não vi, porque eu não enxerguei. Eu passei a noite em claro olhando pro teto, tentando relembrar onde foi que eu não vi e errei. Porque quando eu desconfiei, eu fui pra delegacia, tá na DPCA. Então eu vi nesse grupo que eles chamam de trava, né? Onde o travador é aquele que derruba contas de pedófilo e toda essa parte grotesca, monstruosa que o ser humano esconde. Eu vi ali a chance de eu fazer vingança com todos aqueles que praticavam isso. Era como se a cada oportunidade de acabar com uma pessoa dessa, de acabar com a conta dela, estivesse vingando pelo meu filho. Esse grupo, todo mundo é totalmente anônimo e você tem um nickname, que é um apelido, que não pode ser o seu nome. E ali ninguém conversa muito, ninguém tem
Ninguém abre a vida pessoal. Mas às vezes acontece de ter essa conversa no privado com algum componente do grupo, que foi o que aconteceu comigo. Existe, né, uma parte dentro da Trava que são os laboratórios, que na verdade são grupos. Lembrando que isso é criado num WhatsApp modificado, não é o WhatsApp que existe na Play Store, porque aquele derruba os nossos números e tudo. Então é criado um WhatsApp paralelo aonde existem esses grupos. E nesses grupos existe uma parte que é chamado de laboratório, que são onde as pessoas testam esse WhatsApp modificado, e lá também são jogados os links de grupos que precisam ser derrubados. Para vocês terem uma ideia, são jogados mais de 50 links por dia de grupos onde homens compartilham fotos de crianças, ou pessoas fazendo sexo com animais, ou vídeos de tortura. Essa prática, ela é ilegal no Brasil. Se eu não me engano, são 8 ou 9 anos de prisão. E nos Estados Unidos, não é ilegal. Eu entrei só pra ver como que era, porque eu tinha essa sede de ajudar de alguma forma. E aí eu acabei conhecendo o Adam desse jeito, porque o Adam, ele já fazia parte desse grupo. Adam, idade, 32 anos, profissão, engenheiro. Nesse grupo, um travador, ele simplesmente buga o sistema operacional do seu celular e também derruba, dependendo até de como for, né, a conta do cara, para sempre a conta do WhatsApp. Então o cara fica sem acesso de fazer essas loucuras nesses grupos monstruosos que existem pelo WhatsApp. Só que o Adam, ele era muito mais inteligente que isso. Ele não era só um travador, ele era um hacker. Então, ele invadia sistemas operacionais. Ele era daquele que mandava aquele link que, se você clicasse, ele iria ter o IP do seu computador no computador dele. E aí, fazer o que ele quisesse com isso. Na primeira olhada, eu vi que o Adam, ele era assexuado. A gente começou a conversar, só que a gente só conversava sobre essas questões desses grupos, do que fazer, de plataformas, de tecnologia, de desenvolvimento desse trabalho. A gente só conversava sobre isso. Nós viramos amigos e trocamos ideias por um ano. Interessante é que a foto do Adam era a foto de um árabe, mas eu sabia que ele era americano. Ele nunca tinha me mostrado a verdadeira face. Ele sempre conversava comigo só por ali, com aquela foto do árabe. E só depois de um ano de conversa é que, do nada, ele resolveu mandar uma foto dele sentado no carro. E eu quase morri. Porque quando eu olhei a foto, eu falei, nossa, que gato. É sério isso? É mesmo? Um loirinho do olho azul. Ele era o mesmo biotipo dos caras que eu já tinha ficado na vida. Do meu ex-marido, dos meus paqueras. Eu gosto de nerd. E ele era aquele gordinho, nerd, fofinho. Então, pra mim, eu olhei, nossa, mas assim, calma, entenda. Ele não era bonito. Ele era feio. É que eu gosto. E eu acho bonito o homem feio. Entendeu? Enfim, é isso. E tinha uma outra parte que também era muito boa em toda essa história. Que ele me mandava dinheiro sem eu pedir. Ele só me pediu os dados, os meus dados. E a cada 15 dias ele depositava. Ele depositava 500, 600... Às vezes ele via que eu tava sem cigarro e ele depositava para eu comprar o cigarro. Isso tudo assim, sem eu exigir, sem eu pedir. Ele mora na Carolina do Sul e depois que ele mandou essa foto, as chamadas de vídeo iniciaram. E aí era chamada de vídeo à noite, de dia, de tarde e, lógico, que com o Google Tradutor, porque eu não entendia completamente o inglês. E ali eu já fui testando, né? Porque eu queria saber o quanto ele tava falando a verdade, o quanto tudo aquilo era real. Então, assim, ele virava e falava, mandava uma mensagem, eu tô no trabalho.
já ligava a chamada de vídeo pra ver ali se ele realmente estava no trabalho. Aí eu via que ele realmente estava no trabalho que ele falou, da foto que ele tirou antes, já confirmava tudo. A casa dele, eu via a casa inteira várias vezes, porque ele falava que estava em casa e eu queria confirmar se não tinha alguém, né, além da família dele que aparecia muitas vezes na chamada de vídeo. Eu queria confirmar se não tinha alguma esposa, se não tinha alguma coisa. Ele também me mandou o endereço da casa dele, que eu busquei no Google Maps e eu via as fotos do lugar e batia com as fotos do que ele fazia na chamada de vídeo. Eu fiquei bem alerta com tudo isso. E o momento fofura é que ele me chamava de sweet, doce. Das milhares de coisas em comum que a gente tinha, uma era bem pesada. Ele tinha uma mãe com câncer, que eu vi foto, e eu acompanhei no vídeo, né, quando ela ia pra químio, quando ele ia levar ela e tal. E eu também tinha um pai com câncer. Essa parte foi uma das partes que eu acho que mais conectou a gente e toda a situação. Com todo esse envolvimento, chegou um momento que ele se declarou pra mim. E depois que ele se declarou, eu comecei a conversar com ele e perguntar sobre o porquê dele não preferir ou não estar com uma mulher americana. O que ele me disse é que ele achava que as mulheres americanas eram sujas, que elas só estavam interessadas no dinheiro, que as namoradas que ele teve, que eram americanas, elas só faziam amor com ele se ele desse dinheiro ou se ele comprasse um presente, então era por interesse. Me contou também que ele tinha uma ex que era da Indonésia. Ele falava que as americanas, elas não queriam essa coisa de ter uma família, de cuidar da casa, de cuidar do filho, e que tinha um problema, que se elas quisessem se divorciar, elas ficariam com 70% de tudo dele e ficariam com a casa. Então que ele não achava que isso era uma boa ideia. Também me explicou que as leis nos Estados Unidos a favor das mulheres são bem rígidas, então que se ela ficasse com raiva dele por alguma coisa, ela poderia inventar que ele tinha batido nela ou que ela tinha sofrido alguma coisa e que se ela falasse isso na polícia, ia acabar com a vida dele, que ele não poderia mais ver os filhos, que ele tinha um amigo que estava divorciado, que perdeu muito dinheiro e que também não podia ver os filhos, porque a esposa mentiu. Então, ele meio que tinha traumas sobre todas essas situações. Ele disse que esse amigo, ele quase tentou tirar a vida por causa de tudo isso. E aí ele elogiou, falando que achava que as brasileiras eram mais carinhosas, eram mais atenciosas. Também me explicou que ele disse que tinha sido criada uma ONG nos Estados Unidos por algumas feministas, onde elas estavam querendo dificultar o casamento de americanos com estrangeiras, porque, de acordo com elas, os americanos estavam ficando escassos para as próprias americanas. Então não tinha mais americano para casar porque eles estavam buscando sempre fora por causa de todos esses problemas que as mulheres americanas praticavam. Mas também tinha um contraponto de que não era muito bem visto casar com estrangeiras, porque eles eram vistos, eles eram enxergados como caras que não tiveram a possibilidade de conseguir conquistar uma americana, como o menino do visto, né? Porque as estrangeiras só queriam, na verdade, o green card. Como se eles não tivessem capacidade, não fossem bons o suficiente para conseguir uma americana. Eu percebi também que ele era muito carente, que ele era muito sozinho. Pelo que eu vi lá nos Estados Unidos, ninguém ajuda ninguém, principalmente nessa região dele, você pode estar morrendo, que eles passam por cima. Então eu percebia que ele tava buscando, assim, muito afeto, sabe? Que ele queria acolhimento. Ele mudava, assim, né, muito rápido os pensamentos e as falas. Então, uma hora ele tava super fofo falando que os meus filhos eram os filhos dele, que além desses, ele queria ter filhos comigo, e todo um amor, e toda uma declaração. Mas também, do nada, soltava uma visão que eu não gostava de escutar. Por exemplo, de falar que o Brasil era um país subdesenvolvido. E ele colocava isso como se os americanos fossem os privilegiados, os raros, os únicos, os melhores, os mais desenvolvidos, os mais inteligentes, os que são colocados em primeiro lugar no mundo. E aí, como se o brasileiro fosse uma bosta, assim, sabe? Era uma visão de como se o Brasil todo fosse toda a Amazônia,
como se eu estivesse criando macacos na minha casa e que a gente falasse espanhol. Começou a aparecer um preconceito e uma ignorância muito grande, um choque cultural. E aí eu falei, não, eu vou terminar, não tem sentido nenhum isso. Quando eu falei em terminar, ele começou a me perseguir. E o problema é que, como eu disse, ele é hacker. Então não adiantava eu bloquear. Quanto mais eu bloqueava, mais números ele criava e aparecia de novo. Outro problema é que, nesse momento que eu quis terminar, ele já tinha os meus dados pessoais e tinha uma foto minha onde eu tinha mostrado os meus peitos e estava o meu rosto. E a primeira coisa que ele fez foi pegar essa foto com os meus dados e jogar nos laboratórios do WhatsApp, que eram os grupos onde tinham um monte de pessoas que estavam ali testando o WhatsApp modificado e buscando os links para serem combatidos. Foi uma coisa ruim, mas eu pensei, tudo bem, eu tenho 37 anos, eu sou independente, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas eu me afastei dele e bloqueava e me distanciei e a partir daí a gente não conversou mais. Eu não botei muita fé quando eu comecei a namorar, ele se declarou pra mim. Eu não botei muita fé, o cara mora nos Estados Unidos, véio. Eu não penso em morar fora do Brasil, eu gosto do Brasil. Aí tipo, mas gente boa, meu melhor amigo, bora ver, né? Vamos tentar, sei lá. Vamos conversando, vamos se conhecendo. Aí eu comecei a me incomodar com muita coisa nele. Ou também era o choque cultural, ele é Carolina do Sul, é um estado muito preconceituoso com tudo, se acha, o americano ele se acha foda, o bonzão, não existe ninguém melhor que ele, a gente aqui é uma bosta. Só que o ano passado, a mãe dele morreu. E aí ele ressurgiu me mandando uma mensagem falando, a minha mãe morreu. Eu fiquei um pouco assim, nossa, né? E aí resolvi pegar uma conta que eu tinha fake no Facebook e ir atrás da conta dele pra ver se era verdade. Lá eu olhei, a mãe dele realmente tinha um post lá e as pessoas falando. E tinha umas 4 horas, assim, que ele tinha feito o post sobre o falecimento da mãe. E aí eu falei, tá, eu sinto muito meus pêsames, mas, né... E aí ele falou, não, mas é que assim, eu tô sozinho, eu não tenho ninguém pra conversar, você é a única pessoa que eu posso conversar sobre isso. E aquilo meio que bateu, assim, no meu coração, porque eu já logo pensei no meu pai com câncer e que isso poderia acontecer comigo. E aí eu amoleci de vez e comecei a falar com ele. Até porque ele entrou em depressão, ele não comia, ele não tomava banho, ele não saía pra trabalhar, ele não fazia nada. E aí eu comecei a ajudar ele a se levantar. Eu comecei a falar, olha, eu não vou fazer chamada de vídeo, eu não vou conversar com você se você não tomar banho, se você não comer, se você não for trabalhar. E aí eu fui ajudando até ele se reerguer de novo. Quando eu percebi, a gente já praticamente tinha voltado e isso foi oficializado, só que a gente voltou de um jeito mais sério. A gente voltou noivo, com um post no Facebook, marcando que a gente estava noivo, com ele me falando que nas próximas férias ele teria 10 dias, então ele viria para o Brasil me conhecer. Isso já tinha dado 3 anos de conversa online, eu já sabia praticamente tudo sobre ele. Ele tinha amadurecido, então ele já falava de vir e da gente casar, até porque eu falei pra ele que eu não tinha o desejo de morar nos Estados Unidos, que se a gente namorasse, então a gente ia ficar nesse bate e volta. E aí ele deu a ideia de que casando isso seria mais fácil para eu conseguir entrar nos Estados Unidos e que depois de um tempo que ele já tivesse juntado um dinheiro, ele viria morar no Brasil comigo. Tudo foi ficando tão sério que a gente fazia chamada de vídeo à noite e ele chamava meus filhos, a gente conversava. Então, os meus filhos também participavam da chamada de vídeo, conversava com ele. E ele falou, me pareceu que é cultural de lá. Ele falou que para casar ele precisava pedir a permissão, ele ia pedir a minha mão, a bênção pro meu pai. E aí eu já fiquei preocupada, porque assim, o meu pai, né, ele é bem chato, ele não gosta de ninguém. E ele fala português, né? E aí eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Mas ele fez a chamada de vídeo. Ele pegou um outro celular, colocou o Google Tradutor, ia traduzindo, conversando com o meu pai aceitou, né? E eu já sabendo que ele não ia gostar da ideia, mas pelo contrário, o meu pai foi com a cara dele. E ainda falou que, na verdade, parecia que era um homem muito perfeito pra mim, que eu não merecia tudo isso, não.
A minha mãe também gostou dele também. Fiz chamada de vídeo com a minha mãe. Fiz chamada de vídeo com a minha avó. Ele conheceu a família inteira e a gente conversou e ele pediu a minha mão e ficou tudo acertado. Meu pai me tratava como se eu fosse uma menina de 16 anos, assim, sabe? E aí, depois de tudo isso, a gente já tinha acertado de casar agora em dezembro. Então, assim, eu já tava até vendo o vestido de noiva pra casar com ele nos Estados Unidos. Aí ele começou com surtos, né? Ele começou a falar coisas muito machistas e a falar que ele dava muita atenção pra mim, que ele dava tudo pra mim. Quando ele falava assim, ele tava querendo falar na questão financeira e de que eu não dava tudo pra ele, de que eu não tava trocando igual com ele, na atenção e em tudo que ele merecia. Nisso, ele me falou que ele queria muito um filho. E que, como eu já era mais velha, né, eu fui atrás de fazer exames e tudo pra já ir pra lá pronta, saudável mesmo, pra dar um bebê pra ele. O boy mais novo, eu já tenho filho, ele não tem. Eu não queria, mas se ele falou, vamos lá, né, vamos lá. De repente, ele começou a ficar muito online nesses joguinhos e, sabe, não me dá tanta atenção. E eu comecei a reclamar. E aí ele começou a brigar comigo a ponto de começar a me xingar. Vou contar um pouco do que acontecia nessas brigas. Uma das coisas que era rotineira era a tal de chamada de vídeo, onde ele dizia que iria acabar com a vida dele. Ele tinha surtos nessa chamada de vídeo. Então, primeiro ele ficava mostrando o baseado, que ele me falava que lá nos Estados Unidos você não pode pegar remédio sempre para dor, né? Que você é considerado viciado. Então, você tem que ter receita, é toda uma burocracia. E aí ele tinha muitas dores. E aí ele usava, né? Ele falava que usava esse baseado pra isso, pra amenizar as dores. Mas aí na live, nas chamadas de vídeo do surto, ele mostrava. E aí depois ele começava a pegar e mostrar coisas da mãe dele. Isso no meio das nossas brigas em chamadas de vídeo. E aí, quando eu menos esperava, ele pegava a arma aqui, apontada. Ele pegava a bala, ele colocava, ele carregava na minha frente na chamada de vídeo, falando absurdos e eu falando pra ele parar, pra ele não fazer aquilo. E aí ele falava que ia acabar com a vida dele, e ele colocava na cabeça, e colocava no olho, e colocava e ficava falando pra mim, olhando o que ia fazer, e eu falando, não, pelo amor de Deus, para, e não sabia mais o que fazer do outro lado, e isso ia me criando ansiedade, surtos e crises, e ele lá colocando, mostrando e falando. Isso tudo pra eu não terminar, pra eu não bloquear. E depois de um tempo, né, que a gente fez lá um vídeo íntimo. Aí, antes disso, a gente, esses anos todos, a gente fez uma videochamada íntima. Ele não gostava muito do negócio, não. Eu era que era mais folgosa, ele não gostava, não. Eu disse, meu Deus, eu vou casar com um homem que não gosta disso. Que não gosta de fazer nada, sério. Aí fez uma videochamada, eu tava de lingerie. Aí eu tirei a lingerie e sentei na cadeira de costa. Aí ficou minha bunda desse tamanho aparecendo, sentada, e meus cabelão. O boy foi, puf, printou. Aparece a cara dele nos prints, Lena, que eu te mando aqui, pra ver minha bunda. Oh, pai. Aí começou a me ameaçar com esses prints, se eu deixasse ele já tava brigando há algum tempo, se eu deixasse ele ia mandar esses prints. Onde ele printou uma parte que eu tô de costas, né, sem roupa. Ele printou, e aí ele falava que ele ia mandar pra todo mundo, e que depois que ele mandasse, ele ia acabar com a vida dele. A gente brigava, e se eu bloqueasse ele, aí ele entrava, assim, em surtos piores. Ele chegou a me ameaçar de morte, falando que ele ia estourar a minha cabeça com bala. Ou então, que ele ia me picar, todinha e jogar pros crocodilos comerem. Depois ele começou a exigir que o mínimo que eu devia fazer por ele, por todo o dinheiro que ele tinha me dado, era dar um filho pra ele. E depois ele começou a me cobrar todo o dinheiro que ele tinha dado pra mim. Em uma das brigas, ele chegou a falar que ia pegar esse print, e que ele ia mandar pra minha família. Pros meus avós, pro meu pai com câncer, pros meus filhos menores, eu achei que isso não seria possível. Até porque eu apresentei eles e eles conversaram e teve todo o envolvimento. Eu achei que ele não teria, jamais que ele teria coragem de fazer isso. Pra mim era da boca pra fora, assim
como na primeira chamada que ele fez falando que ia acabar com a vida e com a arma, né, eu tive aquele susto todo, mas isso começou a se repetir, se repetir, se repetir. Eu até gravei, teve uma vez que eu gravei, e um dia eu tava sozinha na minha casa, a minha filha tava com a minha avó, e aí eu recebi a mensagem que a minha filha, de 16 anos, ela tava em pânico. E era porque ele tinha mandado esse print meu, de costas, sem roupa, mostrando tudo, né? Ele mandou para minha filha de 16 anos. Não só para ela, como para minha mãe, para minha avó e para o meu pai, um idoso que estava com câncer. E ele ainda escreveu: olha a vadia da sua filha. Pro meu pai, aquilo foi pesado, foi constrangedor. Eu desesperada, porque eu não sabia se ele ia continuar isso, pra quem que ele ia mandar, eu queria que ele parasse, e aí eu tive a ideia de falar com a família dele, de mandar mensagem pra família dele. E quando eu mandei, né, mensagem pra família dele, ele foi muito mais rápido que eu. Ele fez um post no Facebook, falando que a conta da namorada dele, postou lá a minha conta, que tinha sido clonada, que não era eu que estava me comunicando mais por aquela conta, porque tinha sido invadida, e para que todos bloqueassem a conta. Então eu cheguei a escrever pra tia dele, pedindo, porque eu achei que se ela fosse falar com ele pra ele parar, ou se alguém fosse, seria uma forma de isso acontecer, né? Talvez acontecesse, talvez resolvesse. Quando eu mandei mensagem pra ela, que eu vi, ela tinha me bloqueado. E aí ele não parava de mandar mensagem pros meus filhos, os meus filhos menores, sabe? De que queria falar comigo e mandando coisas. E a perseguição, ela não acaba nunca. Agora ele criou no WhatsApp uma conta onde ele se passa por mim. Ele se passa por mim, ele fala com pessoas que eu conheço. E nada para ele não desiste. Ele tem meu endereço, tem meus dados, tem minhas fotos, tem minha conta do banco, ele tem tudo meu. Eu conversei com um amigo dos Estados Unidos e ele me disse que ele cometeu um crime, que se eu denunciar, com certeza ele vai ser super que julgado. Mas eu não quero, eu não tenho essa coragem de acabar com a vida dele desse jeito. E tô eu aqui, com borderline, com ansiedade, com depressão, com bipolaridade, cuidando sim com psicólogo e psiquiatra, mas é tudo muito pesado pra mim todos os dias. Depois disso ele ainda veio me pedir perdão. E eu não tô conectada com ele, com o relacionamento, mas eu também tenho medo de não responder e ele fazer alguma coisa com as coisas que ele tem minha. Então eu respondo assim como amiga, já falei, eu não quero nada, desejo que ele encontre alguém, mas às vezes eu paro de responder e aí ele fica louco e aparece falando surtos e coisas. Eu prefiro levar assim numa boa, pra que nada pior aconteça. E vocês podem falar, bloqueia, então bloqueia, eu bloqueio, mas novas contas aparecem, ele é hacker, ele tem acesso. O que eu posso fazer? Essas mensagens foram mandadas pelo Adam ainda ontem e anteontem e hoje. Juro que se for banido de todos os números, irei cometer tiroteio em massa na sede do WhatsApp, vou matar todos os funcionários e então encontrarei suas famílias e incendiarei suas casas com seus animais de estimação, esposas e filhos dentro. Não desiste, não desiste, não desiste. Mas eu levo no banho-maria, ok, beleza, eu vou te pagando de doida, porque ele tem essas fotos ainda. Eu já ameacei que ia na Polícia Federal se ele fizesse alguma coisa. Ele ficou com medo, disse que ia procurar um advogado e tal. Não é um inferno isso, velho. Eu bloqueei no WhatsApp, bloqueei tudo, mas o Facebook ainda tá lá. Quando um homem fala mal da mulher, da sua própria nacionalidade, do seu próprio país, vocês podem imaginar o que ele não fará com uma estrangeira. A ideia que se tem dos países subdesenvolvidos, dos países colonizados / explorados, é de uma ignorância, discrepância e humilhação tremenda. Principalmente sobre as mulheres, que desde a colonização foram exploradas
de todas as formas. E que por que agora seria diferente? Se ela está em um país pobre, onde se passa fome, onde não se tem condições financeiras. Se eu posso controlar e manipular essa mulher através do meu poder aquisitivo, do meu dinheiro, que elas não vão ter por onde fugir pela ignorância, humildade, falta de inteligência, porque muitos estrangeiros enxergam as mulheres do Brasil e de outros países como Indonésia, Tailândia e Colômbia, mulheres fáceis e acessíveis por precisar deles financeiramente, por precisar de uma qualidade de vida melhor, por estarem desesperadas de ter o green card, o sonho americano. E é aí que mora o problema, porque aí eles, na cabeça deles, eles acham que essas mulheres vão aceitar qualquer coisa. Escravidão, exploração, manipulação e violência. Não é? Eles que vão comandar. Por que procurar essas mulheres? Porque eles sabem, e ele sabe que ele não vai encontrar isso numa mulher que é independente, estudada e inteligente do país dele. Aonde que ele vai buscar? Aonde ele acha que existe? Que são os países subdesenvolvidos. A história dessa mana é toda online. Mas e se ela tivesse ido? Como é que seria? Nem falando da parte de psicopata / serial killer que existe em todas as ações desse homem. Porque, para quem não sabe, a maioria dos casos de massacre, de ataque, de massacre em série, nem sei como é que fala, em massa, lá nos Estados Unidos, são por caras que ficam o tempo inteiro online, que ficam o tempo inteiro na internet. Então, assim, como ainda pensar que se pode encontrar alguém para se relacionar e ter segurança online? Uma pessoa que fica o tempo inteiro online. Eu já escutei isso em algum lugar, não consigo lembrar onde agora, mas eu super que concordei que foi com algum youtuber que ela falou assim: mais uma vez a brasileira sendo mucama de gringo. É sobre isso esse vídeo. Esse vídeo traz todos os pontos do pensamento de um cara estrangeiro sobre uma brasileira quando ele quer explorar essa mulher. Não são todos. Eu sei que tem gente que tá feliz vivendo fora. Não estou falando de vocês, mas vocês sabem que tem uma quantidade de macho aí estrangeiro que vem pra cá porque não tem condições de manter uma mulher como as mulheres do país dele exigem e como a brasileira também deveria existir, mas que ele pensa que a brasileira vai aceitar migalhas e muitas aceitam. Não aceitem migalhas. A parte da Deep Web eu nem vou conversar porque existe toda uma história aqui para contar para vocês ainda no canal inteira sobre esse rolê da Deep Web que é bem pesado. Então fica para a próxima história do canal. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.